Olá, eu sou a professora Cláudia Menezes e hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês uma boa prática em sala de aula. Hoje nós falaremos sobre as fichas sobrepostas. Mas aí, o que são as fichas sobrepostas? São um conjunto de fichas compostas por numerais divididos em unidade, dezena, centena, milhar, dezenas de milhar e assim por diante. As fichas sobrepostas são um ótimo recurso no ensino do número e no sistema de numeração decimal. Mas por que utilizá-las em sala de aula? Quais os benefícios na aprendizagem do número? As fichas são de base 10. Quando você trabalha com as fichas, você também está trabalhando o conceito de números. E ela também evidencia muito a questão do valor posicional. Antes de iniciar o trabalho com a ficha propriamente dita, eu começo a récita, evidenciando para as crianças que o numeral 0 é um guardador de lugar dos outros numerais que virão. A criança precisa compreender que o 0 é fundamental no sistema de numeração decimal. Porque muitas crianças, quando entram na escola, no fundamental, principalmente, eles têm a ideia de que o 0 não vale nada. Na lousa, eu escrevo a récita 1, 10, 100, 1000. Também eu tenho os cartazes de apoio. Assim, as crianças buscam apoio nos momentos que precisam. Quando a criança compreende que o 10 é 10 e também tudo que vem antes dele, ou seja, uma sequência, que antes dos 10 nós temos do 1 ao 9, eu inicio o trabalho com as fichas. A criança precisa compreender que o 12 é o 10 mais o 2 e não o 1 e o 2. Mas para isso é preciso um trabalho constante com a récita e com a oralidade. Olha só, vocês estão vendo aí no slide? É do jeito que eu faço com as crianças na lousa. Então eu coloco lá 1, 10, 100, 1000. Como eu disse para vocês, eu trabalho com crianças de primeiro ano. Então eu vou até o 1000, mas vocês podem estar aumentando esses números conforme a turma que vocês trabalham, certo? É preciso evidenciar para a criança que o 0 é muito importante e que ele é importante no valor posicional dos números. Ali também tem um modelinho que eu coloquei para vocês dos cartazes. Eu fiz até o 5, mas na verdade ali vai até o 9, certo? Então ali, ó, 1, 10, 100, 1000, 2, 20, 200, 200. Essa récita tem que ser toda semana, 2, 3 vezes por semana. Sempre no final da aula era o momento que eu praticava essa récita com eles. E eles amavam. Quando eles entendem essa parte, eles também começam a compreender as regularidades. Ou seja, eles começam a entender que se 1 mais 1 é 2, o 10 mais o 10 vai ser 20. O 100 mais o 100, 200. 1000 mais 1000, 2000. Eles começam a compreender essa regularidade da posição do 0 ali, certo? Ali tem uma foto para vocês do meu cantinho da matemática. Não pode faltar no cantinho da matemática esses cartazes de apoio, porque é ali que a criança, na hora que ela está fazendo a atividade, ela busca um meio de se achar ali. Então, muitas vezes, quando eu lanço um desafio na lousa, quando eu dito um número para eles, é ali que eles vão buscar o apoio quando encontram dificuldade, certo? Então, é fundamental ter o cantinho da matemática em todas as salas e ter esses cartazes de apoio no trabalho com a ficha. Cada criança tem um jogo de ficha, certo? E elas organizam por unidade, dezena, centena e assim por diante. Ali eu coloquei para vocês a organização. 1, 10, 100, 1000, 10.000. Por quê? Porque essa organização ajuda na composição do numeral, certo? Então, assim, conforme a criança vai organizando, na hora que eu digito o número, ela já consegue rapidamente montar. Ali eu tenho algumas fotos de algumas crianças. Vocês podem observar que a minha aluna ali, ela estava organizando os números da maneira que nós recitamos. Então, se eu recitava 1, 10, 100, 1000, ela foi organizando desta maneira. Já o meu aluno ao lado, ele se sentiu seguro colocando primeiro as unidades, depois ele veio com as dezenas, centenas e assim por diante. Nessa próxima aqui, esse aluno meu, ele colocou em colunas. Então, ele coloca ali do 1 ao 9, depois ele põe do 10 ao 90. Ele se sentiu mais seguro dessa maneira. Cada criança busca um meio de se sentir mais seguro na hora da montagem da ficha. Vocês vendo essa foto ao lado, é um momento em que todos eles estão com a ficha. Eles amam esse momento. É um momento de muita diversão e muito significativo, porque na verdade, para eles é uma brincadeira, mas não é uma brincadeira. Eles estão ali aprendendo o sistema de numeração decimal. É muito prazeroso para eles esse trabalho com as fichas. É necessário evidenciar para a criança que a ordem da unidade é um algarismo. A ordem da dezena são 2 algarismos.
A ordem da centena, 3 algarismos, e a ordem do milhar, 4 algarismos, e assim por diante. Isso é preciso deixar claro para a criança, porque muitas vezes a criança, quando entra na escola, não tem isso, não é óbvio para ela isso. Então, quando nós falamos em centena, ela tem que entender que são 3 numerais. Quando eu falo, por exemplo, o número 225, eu abri minha boca, ó, 225, 3 vezes. E acaba evidenciando para ela que 3 algarismos eu estou na ordem da centena, certo? Olha um outro exemplo. Ao se deparar com o número 700, por exemplo, ela compreenderá que é a ordem da centena e que esses 2 zerinhos que estão ali são os guardadores de lugar para os próximos números que virão. Por exemplo, 701, 702, 703 e assim por diante. Fica muito evidente para a criança dessa maneira. O milhar, por exemplo, se eu falo um número com 4 algarismos, ela vai entender que é da ordem do milhar. Então é importante deixar evidente para a criança essa ordem, tá? Da unidade, dezena, centena, milhar e assim por diante. Agora, nós vamos assistir um vídeo de uma criança do primeiro ano. A professora dela trabalhou bastante as fichas e nós gravamos esse vídeo. Preste atenção. Mãe, o número 7.245. 7.245. E aí? Agora eu vou colocar o 200 no lugar do primeiro zero. Vai ficar assim, ó. Depois eu vou colocar o 4 no segundo zero. Aí vai ficar assim. Eu vou colocar o 5 no último zero. Vai ficar assim. Que número é esse? 7.000? 7.245. E por que colocou no lugar do zero? O que o zero é? Porque o zero guarda lugar. Ah, muito bem. Parabéns. Só que interessante, a criança, desde muito cedo, ela consegue fazer o sistema de numeração. Pode começar esse trabalho com as fichas desde a educação infantil, porque é lúdico e as crianças significativas onde elas estão aprendendo. Ali eu coloquei para vocês algumas imagens de algumas atividades que eu fiz com a minha turma. Nós fazíamos o desafio das fichas. Fizemos isso em sala de aula e também pelo lado externo. Nesse momento nós estávamos no pátio, nós fazemos uma roda e ali eu peço para uma criança organizar o número. E ela organiza dessa maneira, unidade, dezena, centena, milhar. E ali eu lanço um número para a criança e ela tem o desafio de montar esse número para mim. É um momento muito significativo e de muita aprendizagem, onde eles amam. Dentro da sala de aula eu utilizo o recurso da lousa, eu chamo 2 crianças e eu dito o número e eles têm que escrever na lousa. Então é um momento muito bacana, de muita diversão e de muita aprendizagem. Aqui eu trouxe para vocês uma sugestão de atividade. Depois que você trabalhou bastante a récita, a oralidade, que as crianças exploraram bastante o material, a ficha, os desafios, você também pode sistematizar com uma atividade em folha. Olha só para você ver. Aí está pedindo para as crianças formarem o número 77. O que elas têm que fazer? Elas vão ter que pintar o 70 e vai ter que pintar o 7, certo? Tenho certeza que depois que a criança fez todo aquele trabalho, isso aí para elas vai ser muito fácil, certo? Eu trouxe uma outra aqui de centena. E assim, vocês podem estar aumentando também com milhar, dezenas de milhar, dependendo da turma que vocês trabalham. Como eu falei, isso era uma turma de primeiro ano. Mas você trabalha com uma turma de quarto, quinto ano, quanto maior as fichas, mais significativo e mais aprendizagem acontecerá, certo? Uma sugestão também que eu dou para vocês é isso aqui desse site que chama Cartelas Sobrepostas. Você coloca ali no seu projetor, na lousa interativa, e você chama as crianças para jogar. Ali é muito bacana que na medida que eles vão acertando, faz um barulhinho, é colorido, é atrativo e chama muita atenção das crianças. Eles gostam muito desse momento. Olha só, eu espero que vocês tenham gostado dessa parte. Agora nós vamos para a parte 2 do vídeo, que eu vou mostrar para vocês na prática como que eu trabalho com a ficha sobreposta. Vamos lá? Até mais!